Olá, amigos e amigas deste canal. Sou Daniel, o apresentador do canal A História e o Tempo. Sou graduado em Pedagogia e especialização em Pedagogia Social. Tenho licenciatura em História e especialização em História da Guerra. Vamos a mais um vídeo de muitos conhecimentos e informações. Por gentileza, deixem um like, se inscrevam e comentem. Só assim fortalecerá ainda mais o canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Nesta videoaula, irei abordar um pouco sobre uma das mais terríveis fomes que já existiu no mundo, a chamada A Grande Fome, de 1921 a 1922 na Rússia. Já no finalzinho da Revolução Russa e pegando o início da União Soviética em 1922, no governo de Vladimir Lenin, o principal líder bolchevique. A Revolução Russa teve início no ano de 1917 a 1922, por isso que a Rússia abandonou a Primeira Guerra Mundial em 1917, porque justamente ela acabava de entrar em uma revolução, que foi a Revolução Russa. Só ressaltando, não vamos confundir a Grande Fome Russa de 1921 a 1922 do século XX com a Grande Fome de 1315 do século XIV da Europa medieval. E também não vamos confundir a Grande Fome Russa de 1921 com o chamado Holodomor de 1932 a 1933, que foi outro evento histórico terrível que aconteceu no governo de Stalin na União Soviética. Holodomor significa matar pela fome. A Grande Fome de 1921 a 1922, que se iniciou ainda na Revolução Russa e terminou com o início da União Soviética em 1922, teve diversos fatores humanos e fatores climáticos, como a Grande Seca. Na verdade, a fome pegou a União Soviética inteira e afetou principalmente as regiões do Volga, dos Urais e do sul da Ucrânia. Então, a Grande Fome que assolou a recém-chegada da União Soviética aconteceu por diversas causas, como as políticas de confisco de alimentos para abastecer o exército durante a Revolução Russa, a ausência de homens para trabalhar no campo, por conta da Primeira Guerra Mundial e da Guerra Civil, que foi justamente através da Revolução Russa. E também tivemos as mudanças climáticas, que foi a seca. O resultado foi catastrófico. Para você ter uma ideia, as 20 províncias do Império Russo produziam anualmente 20 milhões de toneladas de grãos antes da Revolução Russa e da União Soviética. Em 1920, produziram apenas 8,45 milhões de toneladas. E também no mesmo ano de 1920, a safra caiu para 2,9 milhões. Na província de Stavropol, por exemplo, que fica ali ao norte do Cáucaso, quase toda a safra foi perdida. No sul da Ucrânia, a queda foi grande. A colheita decresceu 12,9% dos níveis anteriores. Ou seja, em outras palavras, cerca de 95% da safra habitual deixou de ser produzida. Historicamente, tanto os camponeses russos quanto ucranianos já haviam sobrevivido a momentos difíceis. Mas como é que eles sobreviviam? Estocando grãos, só que desta vez esses grãos foram utilizados para alimentar o exército durante a Guerra Civil. Os camponeses ficaram sem nada,
Aí veio a seca, a falta de gente para trabalhar no campo, o comércio também fracassado por conta da guerra civil, a falta de dinheiro e também o mundo estava passando por um momento muito delicado com o término da Primeira Guerra Mundial. E também a destruição que a gripe espanhola causou no mundo foi fatal para aquele contexto da União Soviética naquele momento. A fome foi tão terrível que os próprios pais vendiam os corpos dos próprios filhos para servir de alimentos. Ou seja, a prática do canibalismo foi imensa durante a fome da Rússia e na União Soviética como um todo. Então, mais de 445 mil de refugiados escaparam sozinhos da região do Volga e foram para a Ucrânia na esperança de encontrarem alimentos ou comidas. Mas acabaram encontrando nada, porque a Ucrânia também estava em um momento muito difícil e terrível. Também, além de comerem carne humana, que é o canibalismo, também começaram a comer carne de rato, de gato, de cachorros, dentre outros. Um grupo de refugiados que conseguiram pegar um trem de Saratov para Riga descreveu o seguinte, que também com todas aquelas tragédias da fome, também houve muitos casos de peste bubônica negra. E também o jornal Pravda noticiou que mais ou menos de 25 milhões de pessoas sofriam de fome na União Soviética. E essa fome foi diferente do Holodomor, por vários aspectos. Um deles, o governo Vladimir Lenin não escondeu a fome, escondeu a peste bubônica, mas a fome não. Inclusive, pediram até ajuda internacional. O próprio Vladimir Lenin confiscou os bens da Igreja Ortodoxa para poder aliviar um pouco a fome daquele contexto. E os resultados dos pedidos de ajuda internacionalmente surtiram efeitos. A Cruz Vermelha Internacional, o Comitê Judeu de Distribuição, a Missão Nascem e a Associação Americana de Assistência foram para a União Soviética prestar socorro. Antes de entrar no país, Herbert Hoover, que presidia a organização americana, pediu a soltura de todos os americanos presos na União Soviética. Então, os americanos se concentraram na região do Volga, que era uma das regiões mais afetadas, e depois foram para a Ucrânia. No outono de 1922, os bolcheviques foram muito criticados porque começaram a vender abertamente alimentos nos mercados externos, porque eles queriam financiar indústrias e estavam desesperados para isso. E aí o Herbert Hoover começou a criticar o Lenin, porque estava vendendo alimentos e a população morrendo de fome. E para agravar ainda mais a situação, Vladimir Lenin começou a pressionar os camponeses da Ucrânia, onde ele ordenou que fizessem reféns os camponeses que se recusassem a entregar os seus grãos. E só que os camponeses não tinham mais nada, até porque foram destruídos na Guerra Civil. E além disso, o exército de Vladimir Lenin sequestrava os judeus e pediam dinheiro em troca ou até mesmo grãos. Vladimir Lenin chegou a dizer que em cada vilarejo, se eles não conseguissem a quantidade de grãos que eram para ser executados. Os servidores norte-americanos notaram um tratamento diferente do Vladimir Lenin em relação à Rússia e à Ucrânia. E, inicialmente, as autoridades de Moscou não falaram com os americanos sobre a situação da Ucrânia. Eles só falaram sobre a situação do Volga e do Urais, e não falaram sobre a situação do sul da Ucrânia.
E aí os americanos descobriram que o sul da Ucrânia estava em uma situação muito precária, porque chegaram relatos dos próprios ucranianos para eles de casos de inanição na Ucrânia. E depois de muitas burocracias para autorizar a ajuda humanitária norte-americana chegassem na Ucrânia, e até que conseguiram chegar lá. O sul da Ucrânia era um reduto do Marino. O Marino foi um líder anarquista que constituiu o exército insurgente marrovinista, que justamente combateu o exército branco, que era czarista. Quando terminou a Guerra Civil, essa milícia foi considerada ilegal e seus membros foram executados. Marino conseguiu fugir para a Romênia e depois para a França. Nesta perspectiva, os bolcheviques quiseram deixar a população do sul ucraniana sofrerem. Alguns historiadores ucranianos acreditam que essa fome foi utilizada pelo Vladimir Lenin de forma instrumental para abafar as rebeliões camponesas na Ucrânia. Mas não temos nenhuma fonte histórica que comprove essa tese de fato. Mas o certo é que essa fome contribuiu sim para enfraquecer e desmoralizar os camponeses que estavam se rebelando. Porém, em alguns lugares, a fome serviu para piorar a situação. Os camponeses começaram a resistir ainda mais aos bolcheviques. A falta de alimentos ajudou a inspirar a rebelião dos marinheiros do Kronstadt, durante o qual o Exército Vermelho disparou contra esses marinheiros, que foram muito importantes durante a Revolução Russa. No percurso de 3 anos, cerca de 33,5 milhões de pessoas foram afetadas pela fome e pela escassez de alimentos. 25 milhões na Rússia, 7,5 milhões na Ucrânia. Só ressaltando, é muito difícil contabilizar com precisão a quantidade de mortos. Alguns historiadores trabalham com um número estimado de 5 milhões de mortos durante essa fome. Só para você entender como foi complicado e difícil o contexto daquela época do século XX. O mundo já vinha passando por um momento muito difícil e delicado, que foi a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Aí foi a Primeira Guerra Mundial terminando e começando a chamada gripe espanhola, que causou milhares de mortes, principalmente no Brasil. Aí dentro da Primeira Guerra Mundial e da gripe espanhola, tivemos a Revolução Russa e a seca, tudo em um momento só. Em 1929, tivemos a chamada a Grande Depressão, que foi uma crise econômica profunda nos Estados Unidos que afetou o mundo. Em 1933, Hitler chega ao poder com o chamado nazismo. Em 1939, o franquismo é implantado na Espanha. Em 1922, o fascismo também é implantado na Itália. Em 1939, começa a mais pura sangrenta Segunda Guerra Mundial. Em 1945, as 2 cidades japonesas são destruídas pelos Estados Unidos da América com as bombas atômicas. E aqui no Brasil, em 1937, é implantada a ditadura do Estado Novo por Getúlio Vargas. Então, quando nós analisamos esses períodos turbulentos, foi tudo dentro de um período só que a geração daquele século presenciou. Agora vem a problemática. Cadê o Deus de Israel Todo-Poderoso? Cadê o Jesus romano que ressuscitou os mortos? Como é que um Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, vê crianças morrendo de fome, Pai vendendo seus corpos para alimentar outras pessoas, e esses deuses miseráveis não podem fazer nada?
onde a humanidade tem que pedir ajuda a outros seres humanos para poder intervir nos problemas. Seria um caso absurdo e de grande revolta caso existisse um Deus de fato. E todas essas coisas que aconteceu, nenhum Deus pôde ajudar. Nesse caso, não seria digno nem de ser chamado de Deus, e sim de um percevejo, de um rato. Uma cagada de um gato teria mais valor do que qualquer Deus desses. Estou falando caso se existisse algum Deus de fato. Porque nós, como os únicos seres vivos dotados de inteligência e racionais, não é impossível que a humanidade não consiga refletir, raciocinar e ver que algo de extremamente errado existe nisso. Mas, para um lado, observando bem, uma população como a nossa brasileira não tem condições nenhuma de refletir e raciocinar, já que são pessoas doutrinadas que foram programadas dentro de um sistema religioso cristão, só para reproduzir aquilo que o sistema religioso cristão ensina e impõe. A gente vê pessoas cultas que têm ensino superior estruturada, mas que não sabem que o livro mais antigo do mundo é a Epopeia de Gilgamesh. Como eu fiz essa pergunta a uma pessoa bem estudada, qual é o livro mais antigo do mundo? Ela respondeu que é a Bíblia. Que horror! Isso é muito vergonhoso para o Brasil. É praticamente um analfabeto uma pessoa dessa. É por isso que é comprovado que os ateus conhecem mais de religião, da história da religião e da Bíblia do que os próprios cristãos. São essas coisas que fazem com que o Brasil não se desenvolva e se torne um país analfabeto, ignorante e semi-analfabeto. O maior problema do Brasil é a falta do conhecimento histórico, onde a política pública e a sociedade em si acham que o mais importante dentro das salas de aulas é o ensino da matemática e o ensino da língua portuguesa. Isso é um pensamento retrógrado e de pessoas retardadas, porque a matemática e a língua portuguesa não são componentes curriculares que desenvolvam o pensamento crítico. Eles não têm esses objetivos de desenvolver a criticidade do estudante. Uma pessoa que só estuda matemática e português só vão aprender códigos, letras, números, regras, fórmulas, cálculos, gramáticas, escritas, dentre outros. Mas o principal não aprendem, que é o pensamento crítico. E isso é muito perigoso, porque uma nação que não usa a criticidade e o pensamento livre, sem o viés religioso ou viés político, com certeza teremos uma sociedade mais responsável, consciente, preparada, justa, igualitária e com mais equidade entre as nações. Exemplo disso, temos exemplos de bolsonaristas, que são doutrinados pelo viés religioso e pelo viés político, que hoje são uns verdadeiros terroristas e que torce e deseja a morte do outro, como aconteceu recentemente. Um bolsonarista entrou no hospital que Lula está internado, desejando a morte de Lula. Já morreu? Você pode agora morrer ladrão, né? No ônibus, e aí? Ele também te ameaçou? O cara tava pedindo ajuda pra galera do ônibus. E daí ele se revoltou, começou a falar sobre política, faz o L, cadê se não ajudar o ladrão, não sei o quê, e começou a ameaçar todo mundo, pegou o canivete. E o ônibus cheio, né? Ônibus lotado. Cheio pela... Ó pra aí, ó, tá vendo a ameaça? Olha, ele tá falando aqui. Ele vai ser conduzido aqui pra central de flagrante. Só tem a falar sobre isso, sobre essa situação.
Não estou dizendo que as disciplinas que desenvolvem o pensamento crítico sejam melhores daquelas que não desenvolvem. Na verdade, todas as disciplinas são importantes e essenciais para a construção do desenvolvimento social de cada indivíduo. Mas, em questão de desenvolver o pensamento crítico, as disciplinas como História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Antropologia, Arqueologia, Ciências Políticas, Ciência da Religião, Heptologia e dentre outras das ciências sociais ou humanas, têm justamente esses objetivos de desenvolver o pensamento crítico, de ter uma mente mais aberta em visão de mundo e diferenças sociais mais apuradas e aguçadas. Então, esse foi mais um vídeo informativo de conhecimentos histórico e também reflexivo e filosófico. Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.